escreveu, a gente adotou o nome Senzala, e vejam bem que é um nome muito curioso, né? Porque se existe nome assim de propaganda, como é que fala, de marketing, parece que não existe um nome melhor. Com todo respeito aos grupos, mas esse grupo é uma coisa assim, é um termo assim fundamental, né? Não existiam grupos com nomes assim, tinha o grupo que foi muito refletido pelo grupo Senzala. Então eu queria dizer uma coisa já para entrar no assunto que eu queria tratar com vocês, só foi a introdução. Eu quero dizer o seguinte, o grupo Senzala começou então, o Rafael fez capoeira no Mestre Bimba. E o irmão dele fez capoeira no Pastinha, Gilberto. E o Paulo Flores ensinou ao Galo. Só que o Preguiça veio como vem camarada com o outro. Ele está anotando as correções que ele tem que fazer. Corrige tudo. Mas tudo que ele corrigiu, não acredita, acredita em mim. Porque do jeito que está daqui a pouco ele taca essa coisa na cabeça. Mas viu? Aí então, a gente adotou o método do Mestre Bimba. E é interessante vocês verem isso. Porque não existia método antes do Mestre Bimba. E o Mestre Bimba não quis fazer uma capoeira diferente. Ele intitulou o nome do Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana. Ele não queria fazer uma capoeira diferente. Assim como na Bahia, nos anos 30, 40, a capoeira Angola, que me perdoe aí o pessoal que às vezes é muito retradicionalista, mas a capoeira Angola não era um título, era uma atitude das pessoas, um jeito de jogar. Mas na Bahia inteira, o pessoal de Tabuna, como Arthur Hermínides, cada um dizia que fazia a sua regional, quer dizer, a capoeira da sua região. Tinha que fazer a capoeira da sua região. Aí, de repente, começou a haver uma divisão dentro de Salvador, porque surgiu o Mestre Bimba, que criou a regional. Ele não criou a regional, ele fazia a capoeira que ele aprendeu e que era a regional dele, porque aí ele colocou o método. E eu queria dizer para vocês o seguinte: fora o método do Mestre Bimba, você tinha o que se chama de oitiva, que é o discípulo aprender com o mestre a partir do que o mestre faz. Isso não é que isso não tenha validade, muito pelo contrário, feliz de quem tem bons mestres. O mestre João, eu estava dizendo, o mestre Reinaldo, o Amorim, que são pessoas pioneiras aqui, como disse o mestre João, antes dele tiveram outros, porque a gente é sempre pioneiro, né? Mas aqui a gente sempre teve gente. Mas então, vejam vocês, nós nos tornamos assim absolutamente fiéis à capoeira do Mestre Bimba, mas sempre sabendo que a gente tinha que estar aberto para toda a capoeira. Para toda a capoeira. E aí, nós fazíamos o método do Mestre Bimba. Tem muita gente que pensa que o método do Mestre Bimba são as sequências que foi. São as sequências do Mestre Bimba e os balões cinturados. O Mestre Bimba tinha pelo menos 4 espaços que ele ensinava. Ele ensinava na academia de Laranjeiras, lá da Rua da Laranjeira, sai ali do Terreiro de Jesus, né? É meu tio, ele é bem antigo, ele é meu tio. Mas aí, lá ele ensinava. Então a aula era o seguinte: chegava calistênia, ele chamava de calistênia, ginástica calistênia. Todo mundo fazia ginástica calistênia, se importava e tal. Aí ele falava assim: 2 aí na sequência. Aí todo mundo fazia a sequência inteira, todo mundo fazia a sequência. Tá? Aí depois ele dizia assim: balão cinturado. Aí todo mundo fazia o balão cinturado. Aí ele pegava o berimbau sozinho, que acolá tinha alguém ali que podia tocar o pandeiro, mas em geral ele gostava de tocar sozinho. E tem um detalhe nisso, sabe o que é? É que a gente escuta o berimbau. E hoje eu não vou deixar de falar, porque eu tenho uma coisa importante para falar. A primeira vez que eu falo nisso na vida, porque eu não gosto dessa coisa de o seguinte: o som do berimbau. Todo mundo hoje jogou capoeira aqui. Aqui a gente tocou no ritmo de Angola e cantou em ritmo de regional, várias vezes.
entendeu? E esse negócio do ritmo está virando assim uma coisa esquecida. Sabe? Curiosamente, no disco do mestre Cobrinha Verde, que ele canta, Traíra e Valdemar, mestre Traíra, mestre Valdemar e mestre Cobrinha Verde, ele mostra lá 7 toques. O mestre Bima mostra 7 toques. Mas pode variar, porque tinha gente, tem um momento dado que você fica contente porque inventou. Não, eu tenho 18 toques. Isso não interessa. Interessa uma capoeira que comece com o ritmo e a roda suba, como aconteceu hoje, e a gente chega lá no final da roda, então todo mundo fez os treinos de todos os ritmos. É engraçado, o pessoal falou assim, não, é São Bento Grande de Angola. Em Angola, pelo menos nessa turma do mestre Valdemar, ao mestre que eu citei, mestre Traíra e mestre Cobrinha Verde, ele fala da Angolinha, da Angola e da Angola dobrada. Depois ele vai passando. Quando ele chega em jogo de dentro, é igualzinho o São Bento Grande. Igualzinho o São Bento Grande da regional. Quando ele chega lá que é o mesmo tipo de jogo do mestre Lima com o Amazonas. Jogo grande, é quando a roda está. Por exemplo, hoje em dia dificilmente a gente joga 5, 10 minutos. E nas palavras do mestre, que eu aprendi muito com esse homem aqui. Muito, não foi pouco não. Porque a gente tem que poder conversar as coisas que a gente sabe com quem entende o que você está falando e que vai te dar um retorno de ensinamento. Então, vejam vocês. No Grupo Cesar, então, nós tentamos inicialmente, mas sabendo, de olho na Angola, de olho nos bois angoleiros. Estou fazendo assim, mas não estou determinando, não. Agora, nós temos muito tempo no jogo do mestre Bima. Tanto que quando nós fomos a primeira vez no mestre Bima, o Rafael explicou assim, pessoal, o pessoal está fazendo a sequência toda errada. Eu falei assim, e a gente não é padre, e a gente reza a missa melhor que eles, né? Mas é porque o mestre Bima não tinha a sequência dele como se fosse um kata de karatê. O jeito podia jogar de perna esquerda, a gente fazia perna esquerda, perna direita, posição, cocorinha diferente, por que resistência, por que cocorinha. Isso tudo dá cada coisa dá uma palestra. Bem, eu estou dizendo isso tudo, pedindo desculpa a vocês, porque se tem alguma coisa que eu posso deixar de coração, é falar uma coisa que está acontecendo na capoeira no mundo. E engraçado que a capoeira começou a ser mais ou menos assim. O Nené, o filho do mestre Bima, ele me disse assim uma vez, num evento que a gente ficou conversando até de madrugada. Capoeira tira som, tira brincadeira. Você começa a falar de capoeira, não para mais, né? Aí ele falou um negócio interessante, o Nené, eu conheci garotinho, num dos lugares do mestre Bima, porque ele tinha a academia, tinha o show dele, que era outra, essa era a capoeira solta e tal, é preciso a gente ter essa capoeira solta. Na capoeira dele era o Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana. No show era o show, era essa brincadeira, esse negócio tem que ter também. Porque quem é que pode explicar o que é capoeira? Quando você tenta explicar para uma pessoa que não conhece a capoeira, você diz, capoeira é jogo, dança, luta junto. Isso parece uma bobagem, mas entre os alemães, os filósofos alemães, eles falam de uma coisa chamada território do entre. Nós temos uma arte, e tem 3 artes incorporadas. A luta, a arte marcial que tem na capoeira, que veio de 500 anos de luta, 500, 400, 300, que seja, daí para mais de luta, e veja-se Guararapes, veja-se Guerra do Paraguai, veja um monte de coisa, e toda a história que você vê em livros de historiadores importantes, acadêmicos, como o que escreveu Casagrande Cesar, Sobrados e Munganos, o Gilberto Freire, entendeu? Então a capoeira não é uma coisa pequena, é como o mestre diz, a capoeira é o primeiro partido brasileiro. Isso parece uma piadinha, mas é a primeira vez que diz assim, não, eu vou resistir. E quem resistia era a indiada,
Era a negrada que chegou, era os desterrados portugueses que vinham morrer aqui, porque vinham da China, veio, os portugueses fizeram mais que os my friends fizeram com essa challenge deles aí. Eles estão lá até hoje, os portugueses, estão em Macau, estão na Índia, estão aqui, estão na África. Eles vieram. Então, para cá, eles traziam degredados do mundo inteiro. Imagina que eles dominaram o estado do Calari, onde tem a primeira arte marcial do mundo, que é a Calari Paiatu.